E como é que, lá no início, a igreja encarou? Né? Qual era a resposta que você tinha da igreja em relação a isso? A igreja como um todo, eu diria que encarou bem. Assim, a gente tinha acabado de sair de uma outra igreja, a gente estava começando uma nova comunidade, então a gente ainda era muito pequeno, muitas poucas pessoas. E eu lembro assim de alguns comentários específicos de algumas pessoas, né? Porque a gente ainda não tinha assim, um conhecimento muito bom, vamos pensar aí há 10 anos atrás, de que a ansiedade era um processo, né, muitas vezes químicos, são neurônios e todo aquele negócio. Então eu ouvia muito, você não está orando o suficiente, é falta de fé, você precisa ler mais a Bíblia, a sua vida de oração não está muito boa. Isso pode ser um demônio, pode ser uma opressão, pode ser uma opressão hereditária, todas essas coisas. Mas não era assim da igreja, sabe? Eram coisas específicas, mas que acabavam entrando, de certa forma. E quando a igreja foi crescendo, né, eu senti que assim, foi até bom sair um pouco do foco, porque quando é muito pequeno, né, fica todo mundo ali junto. E à medida que o tempo foi passando, apesar de eu não ouvir mais essas coisas, eu continuei me achando incapaz de servir na comunidade de forma plena. Eu me sentia quase como se fosse um personagem. E isso era porque dentro de mim, né, eu escutava, eu lia sobre a alegria, sobre como a esperança ela vence medos, e eu ficava, por que a minha esperança, a minha fé, ela não vence esse mal? E aí eu comecei a me fechar cada vez mais e ter esse medo de não ser cristão o suficiente. E aí eu passei por um tempo assim, segurando isso para mim, até me abrir aí pro meu discipulador e perguntar, isso é falta de fé mesmo? E aí eu lembro bem assim do meu aconselhador, né, virar para mim e falar, não é. Às vezes, pessoas que passam por sofrimentos, elas podem até adquirir fés grandes o suficientes para que o sofrimento não seja o fim. E aí eu lembro que isso ficou muito forte em mim. Então, meu sofrimento não é meu fim. Então, toda essa dor, essa agonia que é pesada, ela atrapalha o meu cotidiano, ela não vai ser o meu fim, por quê? E aí eu comecei a ler os Salmos de novo. Eu lembro, isso foi mais ou menos 2016, eu tinha 17. Eu fui ler os Salmos. E eu falei, eu vou sentar e em uma semana eu quero ler Salmos inteiro, porque outra dificuldade, né? Quando a gente tem assim, ansiedade, depressão, a gente vê o livro, muitas vezes a Bíblia, né? E isso é muito grande, eu não vou conseguir ler. Porque é sempre uma crise com o futuro, né? Exato, é o futuro. Com então, assim, planejamento. eu vou ver que eu não vou conseguir ler e eu vou ser um fracasso de novo. Era essa a minha ideia. Então, eu vou ser um fracasso agora não só para mim, eu vou estar provando, assim, para Deus, eu vou estar mostrando para Ele que, assim, eu não sou digna mesmo. E pensamentos, assim, que sempre iam e vinham. Eu falei, eu não preciso ler a Bíblia inteira, eu vou ler Salmos. E aí eu lembro que eu fui lendo Salmos e todas as vezes eles colocavam as angústias, eles colocavam as dúvidas e eles terminavam entregando a dor e dando glória a Deus. Eu falei, tem alguma coisa aí. Talvez esse seja o processo. É engraçado que algumas vezes você está lendo o Salmo e você fala assim, pode falar isso para Deus? Eu posso falar isso aqui? Posso falar que eu tô brava? E aí eu comecei a fazer isso. Eu falei, não vou esconder. Ele já sabe. Ele sabe que está no meu coração. Por que eu vou esconder? E aí foi o processo de... Às vezes eu não conseguia falar, mas aí eu escrevia. Eu falei, eu vou fazer igual os salmistas. Deve ter algum processo certo nisso aqui. E aí eu escrevia as minhas angústias, os meus medos. Eu tenho medo de fracassar nisso. Eu acho que eu não sou boa filha o suficiente. Eu acho que eu não sou uma amiga boa o suficiente. Eu acho que eu não sou crente o suficiente. E aí depois disso eu entregava. Eu falava, Deus, está aqui tudo que eu sinto. Peço que o Senhor me dê consolo
e me dê força para eu aguentar mais um dia. Porque antes era tipo assim, me dê força para eu não ter mais depressão, para eu não ter mais ansiedade. E esse não era o propósito de Deus para minha vida. Não sei porquê, mas o propósito da minha vida era passar por esses sofrimentos. Hoje em dia eu tenho mais ideia do porquê. Você tem mais ideia, né? Mas na época eu não sabia. Então eu comecei a entender, não, eu não posso pedir para que isso seja retirado. Eu não posso pedir para que a minha vontade seja feita. Eu lembro que eu estava fazendo um estudo de Atos, né? E foi muito chocante para mim que quando começa uma perseguição forte, né? Os discípulos vão para a igreja, encontram-se com a igreja e começam a falar de toda a perseguição que está acontecendo. Aí eles falam, não, vamos orar então. Aí eu falo, poxa, né? Vamos orar para acabar essa perseguição, né? E a oração é, faz eles ousados, faz eles corajosos. Fortes. E é isso, né? Muitas vezes não vai tirar, né? Vai te fazer ousada e corajosa para enfrentar essa tempestade. Né? Quando eu entendi que o meu propósito, né, era passar pelo sofrimento e entender que no meu sofrimento Deus ia estar comigo, a minha percepção de como sofrer mudou. E isso foi nesse processo bem devagar e doloroso de ler um salmo. E de ver que eles sofreram. Os grandes heróis da fé, e alguns a gente nem sabe os nomes, né, de todos.